Um sergipano ainda não identificado não concordou. Pouco antes das 10 da noite, um dos sequestradores apareceu na janela com o rosto encoberto. Depois, foi a vez do médico Ariomar Vieira. Ele foi até a varanda e gritou pelo negociador Paulo Coutinho. Mas as negociações não avançaram. Agora pela manhã, os sequestradores aceitaram libertar o casal e ficar com o negociador Paulo Coutinho, que está descansando. Eles querem fugir às 3 horas da madrugada de amanhã, mas exigem um policial para dirigir o carro. Vai ser enterrado às 5 da tarde no cemitério São João Batista, no Rio, o corpo do comediante Costinha. Ele morreu hoje de manhã. Lírio Mário da Costa. O Costinha estava internado desde o último dia 4 no Hospital Pan-Americano com enfisema pulmonar. O comediante tinha 72 anos e ficou famoso interpretando personagens de apelo popular, contando piadas e abusando dos trejeitos no teatro, cinema e televisão. Mais um furacão ameaça as ilhas do Caribe. O furacão Marilyn é o quarto a passar pela região em pouco menos de um mês. O Marilyn está se deslocando com ventos de 130 km por hora e deve aumentar a intensidade nas próximas 24 horas. O furacão Marilyn atingiu hoje as ilhas de Barbados, Dominica e Martinica, destelhando casas e deixando dezenas de desabrigados. Segundo os meteorologistas, o Marilyn está ganhando força e pode vir a atingir, entre outras, a ilha de San Martin, devastada na semana passada pelo furacão Luiz. Na Malásia, um avião com 49 passageiros explodiu, matando pelo menos 34 pessoas e deixando outros 9 feridos. O acidente aconteceu quando o Fokker 50 da Malaysian Airlines fez um pouso forçado no aeroporto de Tawau, perdeu o controle e se chocou contra algumas casas perto do local. Um grupo de ecologistas disse que o terremoto que atingiu ontem o sudoeste do México pode ter sido provocado pela recente explosão atômica francesa no atol de Mururoa, no Pacífico Sul. O tremor que atingiu a cidade do México, entre outras, foi de 7,3 na escala Richter, que vai até 9. 4 pessoas morreram e 700 ficaram feridas. O governo dos Estados Unidos está exigindo explicações sobre a morte de 2 balonistas americanos na ex-república soviética da Bielorrússia. O balão deles foi derrubado por um helicóptero bielorrusso enquanto sobrevoavam o país. Os 2 balonistas americanos participavam de uma corrida internacional na Polônia quando entraram no espaço aéreo da Bielorrússia na terça-feira. Eles foram atingidos por um helicóptero do governo. Os organizadores da competição disseram que todos os balonistas tinham permissão para sobrevoar a Bielorrússia. O governo bielorrusso alegou que derrubou o balão porque ele passou por cima de instalações militares e não respondeu aos pedidos de identificação. Nos Estados Unidos, o porta-voz da Casa Branca declarou ontem que o governo da Bielorrússia ainda deve uma explicação adequada para a morte dos 2 balonistas. Funcionários do governo que trabalham em empresas privadas devem se demitir. A ordem é do presidente Fernando Henrique. Paulistanos são vítimas de mais um golpe. Veja qual é depois do intervalo. Arquivo X. Adolescentes vítimas de sequestradores. Ele disse que ia sair só por 5 minutos e disse isso há 4 horas. Eu amava esses garotos. E é assim que exprime seu amor por eles? Mas por trás da violência se esconde uma força muito maior. Esses garotos se tornaram uns monstros. Arquivo X. Episódio inédito. Hoje, 10h30 da noite. Eu adoro música, mas um churrasquinho... E se chover? Deixa a chuva lá fora, chegou a Speed Grill. Com ela você prepara o churrasquinho dentro de casa, sem sujeira e sem fumaça. A gordura cai no compartimento que leva água, esfria, evita fumaça e o retorno ao alimento. E seu churrasquinho fica sem o excesso de gordura. Ligue 851-3600, peça sua Speed Grill por R$ 79,00. Ideal para o preparo de outros pratos. Inaugure a sua Speed Grill, qualquer que seja o tempo lá fora.
mim, tem que ser Silhouette. Toda a diretoria da empresa brasileira de Correios e Telégrafos entregou hoje os cargos ao ministro das Comunicações, Sérgio Mota. A entrega dos cargos foi um pedido do próprio ministro depois da demissão do presidente da EBCT, Henrique Hargreaves. O presidente da empresa continua com o vice Egídio Bianchi, indicado pelo ministro. E o presidente Fernando Henrique Cardoso, que prossegue viagem pela Bélgica, determinou hoje: funcionário que trabalha no governo não pode ter vínculo com empresa privada. Não pode haver trabalhar para um setor que tenha conflito de interesse com o governo. Do meu ponto de vista, isso é claro. Agora, tem que examinar se trabalha ou se deixou. Se a pessoa deixou de trabalhar, é normal, porque senão nós vamos ter que recrutar somente funcionários, professores como eu, ou gente muito rica que tem propriedades, que não estão metidas em ações de empresa. E não é possível. Uma sociedade como a nossa precisa de profissionais liberais. Quase todos eles têm escritórios. Eles, quando vêm para o governo, têm que, aí sim, se desligar dos escritórios. Neste momento, o presidente almoça com o rei da Bélgica, Albert II. À tarde, Fernando Henrique se encontra com os presidentes do Senado e da Câmara e depois com os empresários. Uma pesquisa feita pelos supermercados revela: com menos imposto, a comida fica muito mais barata. A Associação Paulista de Supermercados garante que uma redução dos impostos só traria lucro para os consumidores. A ideia é levar alimento a todas as parcelas da população e incentivar os pequenos produtores, especialmente os de hortifruti granjeiros. Independente das razões que levaram ao estudo, a associação critica a atual cesta básica do PROCON, composta por 31 itens e que serve de base de cálculo para a inflação no país. A cesta básica ideal para a Associação Paulista de Supermercados teria 15 itens a mais do que a cesta do PROCON, ao todo 46. E entre eles esses 4 aqui, ó: banana, laranja, tomate e pão. Com a isenção de impostos, poderia ocorrer com as 2 cestas básicas o que todo brasileiro sonha há muito tempo: uma grande queda nos preços. Em valores de junho, a cesta básica do PROCON saía por R$ 102, com a redução de impostos R$ 77. A diminuição ocorreria também na cesta da Associação de Supermercados, de R$ 145,11 para pouco menos de R$ 109. Mas que impostos são esses? Os maiores vilões são o de circulação de mercadorias, produtos industrializados, COFINS e ainda os previdenciários. Para o responsável pelos cálculos, existem outros 16 impostos federais, estaduais e municipais embutidos na cesta básica. Mas não adianta só baixar a alíquota se os impostos incidirem em cascata. Como esses impostos eles não são claramente identificáveis para o consumidor paga sem saber o que está pagando, além daquilo que ele paga diretamente no seu salário. O governo vai lançar uma poupança para quem quer guardar dinheiro para a aposentadoria. O investimento vai ter rendimento diferenciado e o dinheiro pode ser transferido para outro banco se o poupador encontrar uma taxa melhor. Quem deixar o dinheiro até o final poderá fazer retiradas mensais como uma aposentadoria ou então sacar tudo de uma só vez. Começa no dia 15 de outubro o horário de verão. Todos os relógios devem ser adiantados em 1 hora. O horário de verão vale para 3 estados. Ao contrário do ano passado, o estado do Amazonas não vai adotar o novo horário. Já Tocantins, que ficou de fora em 94, este ano vai ter que adiantar os relógios. O horário de verão vai até o dia 11 de fevereiro de 96 e tem o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica. Golpe do medidor de luz. Em São Paulo, a população está sujeita a mais uma armadilha. O golpe é simples. Um homem chega à casa da vítima e se faz passar por um funcionário da Eletropaulo, a companhia de energia elétrica aqui de São Paulo. Ele pede para ver o relógio que mede o consumo de energia elétrica. A tática é assustar o consumidor, dizendo que o relógio apresenta um defeito grave e que oferece risco de pegar fogo. Imediatamente, o suposto funcionário se oferece para fazer o conserto. Assustado, o consumidor acaba aceitando. O golpista simula o conserto e cobra da vítima cerca de R$3.000. Cansada de receber tantas reclamações, a Eletropaulo decidiu fazer um alerta ao consumidor. Que alerta é este? É no sentido de que ninguém pague a quem quer que seja nada por serviços
realizados no interior da casa, porque a Eletropaulo, como qualquer empresa de energia elétrica no país, ela não cobra desta maneira. Eventualmente, se há um dano ao medidor causado pelo próprio consumidor, então a Eletropaulo pode trocar o medidor e na próxima conta seria feito então o pagamento. A Conferência Mundial sobre a Mulher na China termina garantindo os direitos sexuais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. Nessa segunda-feira, o Jornal para Especialistas. Jornal Record Dinheiro Vivo, com as melhores dicas de mercado e análise sobre economia, política e finanças. Jornal Record Dinheiro Vivo, nesta segunda-feira, a partir das 11h30 da noite. Felicidade e uma vida saudável começa com uma alimentação rica em proteínas. Mas você não consegue isso cozinhando seus alimentos com métodos tradicionais, não. Pensando na sua saúde, foi criado o AutoCooker, o mais avançado método de cozinhar os alimentos. No método comum, você usa gordura e os alimentos entram em contato com o fogo e seus recipientes. No processo AutoCooker, você coloca água para ferver e é o calor do vapor que cozinha os alimentos, preservando todas as vitaminas e proteínas que são eliminadas no método tradicional. Nossa, veja quanto resíduo foi extraído dessa linguiça. Ligue 814-1333 e receba em casa sua AutoCooker e mais essas peças opcionais, disponível no modelo antiaderente Master Cooker. Com a AutoCooker não tem colesterol, diabetes que tira o prazer de comer. AutoCooker, a estrela da saúde. Termina hoje em Pequim, na China, a maior conferência sobre a mulher já realizada. A conferência foi patrocinada pelas Nações Unidas e chega ao final depois de muitas concessões e negociações. Depois de 12 dias de muita discussão, os 189 países que participaram da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher conseguiram chegar a um acordo a respeito de um dos assuntos mais polêmicos do encontro: os direitos sexuais da mulher. Foi aprovado na plataforma de ação o direito ao controle e à decisão sobre assuntos relacionados à sexualidade, o que abre espaço ao homossexualismo. Outro ponto polêmico aprovado na conferência foi a recomendação para acabar com a ilegalidade do aborto. Além disso, pela primeira vez, foi reconhecido o papel da mulher na resolução de conflitos e foi fixada a necessidade de se valorizar e medir o trabalho não remunerado feminino. Amigo, esse é o nome do novo disco e show de Milton Nascimento. O cantor e compositor mineiro está em São Paulo até o final de semana. No palco são mais de 100 pessoas, entre os músicos da Orquestra Filarmonia Brasileira, regida por Gil Jardim, os coros infantis Rouxinóis de Divinópolis e Curumim e um quinteto musical. No show, Milton canta antigos sucessos como Travessia, além das canções do disco lançado esta semana. Amigo fala de ecologia, amizade e das preocupações sociais do cantor. O show, que é dedicado ao piloto Ayrton Senna, prossegue temporada pelo país. E atenção! A polícia baiana acaba de anunciar que terminou agora o sequestro na Bahia. Os 2 sequestradores libertaram o casal e se entregaram. O Repórter Record volta segunda-feira. Um bom final de semana e até segunda, 12h30. Tchau, tchau. Aproveitar o que já tem em mão para trabalhar, tá? No caso do ferro, das